Olá, vamos imaginar a seguinte cena. Uma amostra clínica chega num laboratório. Dentro dela, milhões de micróbios. A grande maioria, olha, é inofensiva. Mas e se um deles for o verdadeiro culpado por uma infecção? O desafio é simplesmente gigantesco. Como é que se encontra um único suspeito invisível no meio de uma multidão microscópica? Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje. A pergunta-chave é exatamente essa. Como se isola um único micróbio em 1 milhão? Isso é, na prática, uma verdadeira investigação de detetive, só que no mundo microscópico. E hoje, vamos desvendar os truques e as ferramentas que os cientistas usam para solucionar esse tipo de mistério. Bom, a primeira etapa de qualquer investigação é fazer os suspeitos aparecerem, certo? Como os micróbios são invisíveis a olho nu, o primeiríssimo passo é criar para eles um ambiente perfeito. Um lugar onde eles possam crescer e se multiplicar até formarem grupos que a gente consiga ver. E para isso, se usa uma coisa chamada meio de cultura. Pensa nisso como se fosse o local ideal para o crescimento, sabe? Um banquete completo com tudo que um micróbio poderia querer. Nutrientes como peptonas, extrato de levedura e várias outras coisas que simulam o ambiente natural deles. A jornada de uma amostra clínica, então, geralmente começa num ambiente bem específico. É aqui que a investigação realmente começa a esquentar, numa verdadeira sopa de nutrientes. Basicamente, existem dois ambientes principais. As amostras costumam chegar num meio líquido, que é ótimo para o transporte e, claro, para fazer todo mundo crescer. Só que aí tem um problema, eles crescem todos misturados, uma bagunça. É por isso que a gente precisa do meio sólido, que é o que vai permitir começar a separar os suspeitos. E aqui está o nosso primeiro grande obstáculo. Nessa sopa líquida, todos os suspeitos estão numa multidão caótica. Fica impossível distinguir um do outro. É como tentar achar uma pessoa específica num show lotado e com a luz apagada. A identificação ali é impossível. Então, como é que se resolve o problema da multidão? A solução é tirar os micróbios dessa sopa e dar a cada um deles o seu próprio espaço. Então, vamos para o próximo passo para isolar o culpado. O grande objetivo aqui é obter o que a gente chama de colônia pura. E isso é fundamental, viu? Uma colônia pura é um grupo visível de micróbios que cresceu a partir de um único ancestral. Ou seja, todo mundo ali é clone, com características genéticas idênticas. O processo para conseguir isso é até bem direto, na verdade. Uma amostra é coletada e depois espalhada na superfície de um meio de cultura sólido, que tem uma aparência de gelatina. Depois é só esperar. Com o tempo e os nutrientes certos, as colônias puras e isoladinhas começam a se formar. Certo. Agora temos colônias separadas, mas ainda pode ter dezenas de tipos diferentes de suspeitos ali. Como é que a gente começa a filtrar essa galera e a reduzir a lista? Pois é, agora precisamos de uma ferramenta um pouco mais específica. É aqui que entram os meios seletivos. Pensa neles como segurança de festa, sabe? Eles têm ingredientes especiais que impedem o crescimento de certos tipos de micróbios, enquanto deixam outros, justamente os que nos interessam, crescerem livremente. Um exemplo ótimo disso é o agarosina azul de metileno, ou, para encurtar, EMB. Ele funciona exatamente como esse filtro, sendo projetado para selecionar um grupo bem específico de bactérias, as chamadas gram-negativas. Olha só que interessante como ele funciona. Se uma bactéria for gram-positiva, o meio MB simplesmente não deixa ela crescer. Ela é inibida, não se desenvolve. Agora, se for gram-negativa, aí ela tem passe livre para crescer à vontade. De repente, a lista de suspeitos já diminuiu drasticamente. Ok, a gente já filtrou a multidão. Mas e se ainda restarem alguns suspeitos diferentes ali no nosso meio de cultura? Como a gente consegue diferenciar um do outro? Chegou a hora do passo final da identificação. Esse é o momento do interrogatório final, a hora de fazer cada suspeito revelar sua verdadeira identidade. E a melhor maneira de fazer isso é fazendo com que eles, literalmente, mostrem suas verdadeiras cores. Para isso, usamos os meios diferenciais. Eles não matam os micróbios, não. Mas eles têm ingredientes como indicadores de pH que fazem com que diferentes tipos de micro-organismos reajam de formas visivelmente diferentes, geralmente mudando de cor. O exemplo clássico disso é o agar McConkey. Ele é um mestre em diferenciar bactérias com base numa habilidade muito específica, a capacidade de fermentar lactose, que é o açúcar do leite. Então, a sacada aqui é a seguinte: algumas bactérias conseguem fermentar a lactose. Ao fazer isso, elas produzem ácido. Esse ácido reage com um indicador que já está no meio e o resultado é inconfundível. As colônias ficam cor-de-rosa. Já as que não fermentam lactose, bom, elas não produzem ácido. Então suas colônias ficam ali, incolores. É um verdadeiro código de cores que revela a identidade do culpado.
E assim, a gente completa a nossa investigação. O que começou como um caos de micróbios invisíveis, agora se tornou uma resposta clara, visível. Vamos só recapitular essa jornada. A gente começou com aquela sopa mista onde todo mundo crescia junto. Em seguida, usamos um meio sólido para isolar os indivíduos em colônias puras. Depois, veio um filtro, o meio seletivo, que eliminou os tipos indesejados. E por fim, a grande revelação. O meio diferencial fez o culpado mudar de cor, entregando de bandeja a sua identidade. No fim das contas, a grande lição é esta. Ao criar o ambiente certo, com os desafios certos, os cientistas conseguem fazer com que um único micróbio se destaque no meio da multidão e, essencialmente, confesse quem ele é. O invisível se torna visível e o desconhecido compreensível.